A pesquisa foi realizada ontem. 3.240 eleitores foram ouvidos em 225 municípios do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Para discutir este cenário, estão conosco o cientista político Rodrigo Jacomé e também o professor de História do Brasil, Silvio Romero. Sejam bem-vindos. Boa noite, Bivas. Bom, vamos lá, gente. Vamos tentar entender. A gente está na reta final. A primeira coisa que todo mundo fica pensando é se esse cenário, né? A pesquisa divulgada ontem aponta, então, Bolsonaro crescendo 4 pontos percentuais, ultrapassou pela primeira vez em pesquisa do Instituto a barreira dos 30% desse Instituto, né? Claro. Fernando Haddad parece, pelo menos por essa pesquisa, ter parado de subir. Como vocês analisam esse recorte? Dá para a gente imaginar que em poucos dias esse cenário pode mudar? E se houver uma mudança, qual mudança vocês apontariam que é possível ainda acontecer? Começo com o Rodrigo e depois também com o Silvio. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar no programa, agradecer estar aqui na UBRA, que foi a faculdade onde eu me formei, e me formei cientista político aqui pela UBRA. E o fato é que nos parece que há uma semana das eleições, nessa última semana em que foi feita a pesquisa, o eleitor ele passa a fazer um cálculo racional, que é muito individual, mas que é feito por cada eleitor. A gente não pode avaliar que cálculo é esse em 3.200 entrevistas e em 100 milhões de eleitores, mas ele passa a jogar... Todo eleitor faz um cálculo de second best. A maioria deles não vota em alguém, mas vota contra alguém. Então, ele vê qual candidato que tem possibilidade de chegar ao segundo turno e passa a apoiar esse candidato. Só uma pergunta, eu fui curioso, achei curioso essa afirmação. Isso se dá no Brasil, no momento atual que a gente está vivendo, as questões de voto útil ou voto contra, isso na tua interpretação, ou isso é um fenômeno mesmo do eleitorado espalhado pelo mundo na contemporaneidade? Não sei afirmar sobre o resto do mundo, mas no Brasil nós temos 2 grandes partidos, que é o eleitor do PT, que vota no PT, que tem uma convicção nos candidatos do PT e no programa do PT, e tem uma outra parte do eleitorado que é anti-PT. Pois é, veja bem, não é um eleitor de esquerda. Não é eleitor de esquerda e ele tampouco se afirma completamente de direita, sabe? Ele vota contra o PT e a prova disso é que a gente não encontra um eleitor do Aécio, hoje, que fez quase metade dos votos em 2014. Sim. Isso para presidente da República. No caso do Fernando Haddad, ele teve um crescimento muito expressivo no início da sua própria campanha, porque ele apareceu como uma novidade. O fato do Lula apoiá-lo no início foi positivo, mas o índice de rejeição dele ter subido de maneira tão expressiva, tanto nas pesquisas Datafolha quanto Ibope, nos demonstra que, em um primeiro momento, o apoio do Lula foi positivo para ele consolidar o eleitor do PT, o eleitor tradicional do PT, entre 20% e 30% da população. E agora, o apoio do Lula passa, então, a chamar a atenção desse eleitor que é o antipetista, e então aumenta a rejeição da Haddad. Bom, por que eu fiz essa observação, professor Romero? Porque, veja bem, se a gente for pegar, vamos comparar com a eleição americana, isso eu falo para os dois, né? A gente tem 2 partidos fortes. Sim. E sempre a eleição vai ser polarizada, né, entre democratas e republicanos. Num primeiro turno no Brasil, com a diversidade de partidos que temos, embora a gente saiba que a situação ficou polarizada em PT e PSDB num determinado momento, que já não se representa nessa eleição, chama atenção esse fato de que as pessoas votam esse não, e não, por exemplo, o meu candidato sim. Essa seria a oportunidade no primeiro turno de se variar a candidatura e assim levar 2 dentro da diversidade. E a gente está vendo que isso parece que não está acontecendo nesse primeiro turno. A votação, como disse o Rodrigo, é esse ou não quero aquele. Não sei quem é que vai estar, mas eu não quero aquele. É o que parece, e chama atenção. Isso é uma característica de voto que está se firmando no Brasil, pelo menos nas últimas eleições. Sim, em primeiro lugar, boa noite. Boa É noite, uma satisfação estar no programa, né? Inclusive para ouvir essas análises tão qualificadas que o Rodrigo produz. Mas eu acho, Bives, que sim, a gente tem então essa polarização nesses 2 grandes blocos, né? Mas eu acho que essa eleição, ela, mal comparando com a eleição norte-americana, né? Mas eu acho que essa eleição no Brasil, ela fez uma transformação no plano do debate político, tá? Quando nós tínhamos uma polarização entre PT e PSDB,
Tá? A gente basicamente estava discutindo entre duas opções, né, de estratégias distintas que levariam ao desenvolvimento do país. Né? Uma com valores mais socialistas, né, uma social-democracia mais voltada, né, para o atendimento das necessidades da sociedade, das suas parcelas menos favorecidas, e outra mais com viés propriamente liberal, mais vinculada aos interesses do mercado, como a gente poderia dizer. Tá? E essa polarização presente, tá, ela é muito distinta porque o candidato do PSL, ele coloca o debate no plano moral. Ele vem disputar ideias, né, que vão, daqui a pouco, entrar em choque com a questão das minorias, né, com a questão étnica, né, e não há programa de governo. Não há um debate sobre os caminhos que levarão ao desenvolvimento do país. Tá? E aí, então, esse candidato acaba capturando, e hoje à tarde eu estava ouvindo umas análises, né, dizendo que essa disputa ela se dá num plano simbólico, na cabeça do eleitor. Né? Então, como se de um lado, né, houvesse uma porção de movimentos sociais, né, que, sob a ótica de uma visão mais ou menos moralista, podem ser recriminados, né? E aí o candidato, né, que se opõe a isso, quando opta por um discurso mais violento, por vezes raivoso, né, ele acaba também atraindo para ele, né, apoiadores, né, que de alguma maneira se incomodam, né, com essa outra realidade. Então, lamentavelmente, né, a oposição que nós temos nessa eleição é muito mais uma oposição de caráter valorativo e moral do que propriamente um debate de natureza política. A gente está vendo o encaminhar de uma campanha, né, que tem o seu desfecho de primeiro turno agora no próximo domingo, mas é uma campanha que se fez sem uma discussão efetiva, né, de planos de governo. Bom, a gente tem que esperar agora o segundo turno, ou se vai haver ou não segundo turno, está tudo em aberto. Agora, sobre a nossa reflexão, veja bem essa informação que a gente vai passar para você agora. Está disponível no nosso Twitter, é só seguir a gente, @UbraTV no Twitter. A gente sempre está atualizando as informações da política, da economia, via Twitter. Prestem atenção sobre como a gente está falando nesses dois blocos que se formaram e como essa disputa agora tem novos arranjos. Essa polarização envolve agora os partidos tradicionais. E de que lado eles estão? Percebam. Um manifesto virtual que ultrapassou nesta quarta-feira 3.000 assinaturas defende a união dos candidatos Geraldo Alckmin, do PSDB, Ciro Gomes, do PDT e Marina Silva, da Rede, contra a polarização em torno de Bolsonaro e Haddad. O movimento é chamado de Alcirina. É isso mesmo? Alcirina. Veja bem, as iniciais dos candidatos, como a gente pode perceber. Ou seja, nessa disputa a gente vê esses atores se rearranjando. Né? As questões discursivas elas continuam, só que parece que o plano realmente, como o professor disse, sai das questões econômicas e se centram agora em questões de visão de mundo mesmo, valores e ética. Sim, seguindo a linha do professor Silvio, realmente houve uma mudança no debate que era feito nas eleições. A gente tinha, nos anos 80 e início dos anos 90, uma preocupação muito forte com a inflação, Sim. que foi resolvida no programa, no Plano Real. Não é? Depois veio mais uma questão sobre a divisão de riqueza, distribuição de renda entre a população e mas a questão econômica sempre foi muito forte. Quando a gente cruzava o dado da expectativa de consumo do eleitor com a aprovação do governo, era possível demonstrar que entre o início dos anos 2000 e até o final de 2016, por exemplo, caminhavam muito unidas as linhas da aprovação e da expectativa de consumo. Parece que esse debate que existia, que era programático entre PT e PSDB, que realmente dividia duas visões de desenvolvimento para o país, ele se modificou e realmente passou a ser um debate moral. Agora, com relação a essas 3.000 assinaturas de um movimento virtual, é muito legal ver que esses candidatos não jogaram a toalha ainda, Sim. não é? Mas
a gente precisa reconhecer e pontuar que eles fizeram uma campanha, uma estratégia muito errada. O fato do Alckmin ter esse baixo desempenho na campanha, ele se deve a uma estratégia de ataques ao candidato Bolsonaro que, dados os acontecimentos, se reverteram positivamente a ele. E foi equivocada, porque quando ele para de falar da sua agenda programática, que por mais que o eleitor não conseguisse descrevê-la, ele conseguia perceber em outras eleições que o PSDB tinha esse programa para o país, e só o PT e o PSDB têm uma história de construção de um programa para o país nos últimos anos, no Brasil, ele passa a ver aquele partido, aquele candidato que antes tinha um programa, atacando o outro. Ele pode até sair do candidato que está sendo atacado, mas ele não vai migrar para o candidato que está atacando. Sim. Então foi uma estratégia altamente equivocada para um candidato que tinha todo o sistema político ao seu favor, que tinha a maior parte do tempo de TV, recursos, capilaridade e, na minha análise do início de agosto, era o candidato que deveria chegar ao segundo turno. Sim. Não é? Mas, aliando o erro de estratégia de Alckmin com a fatalidade que aconteceu com Bolsonaro, que o tirou do cenário e, ao mesmo tempo, colocou em evidência na mídia, o Alckmin não conseguiu utilizar a máquina que tinha para chegar ao segundo turno. Vamos falar agora, professor, de Alckmin, já que o Rodrigo nos propôs isso, só que eu já vou incluir o Ciro Gomes nessa ideia. Você acredita que há possibilidade, tanto o Alckmin, nesse último arranjo, ou o Ciro Gomes chegarem ao segundo turno? E aí se configura, na volta o Rodrigo pode comentar, uma diferença entre aqueles que se alinham mais à esquerda ou estão se opondo a Jair Bolsonaro. A gente vê uma nova divisão, pelo menos nos últimos dias, as pesquisas para o segundo turno indicando a vitória de Ciro diferente Haddad contra Bolsonaro. Muitas pessoas iniciaram uma campanha para chamar votos de Haddad para Ciro Gomes. Como é que a gente pode interpretar essa outra divisão que temos agora? Perfeito. E é interessante essa mensagem que nós recebemos agora da espectadora, né, Bives, porque se começa, né, a insistir de uma maneira mais intensa na ideia do voto útil, né, mas no caso de se criar uma eventual chapa única, consolidada ali, bom, resta definir quem vai ser o candidato, né, que vai ser o beneficiário dessa migração de votos, né? E aí, entre as principais lideranças, os principais candidatos, é difícil se chegar numa definição desse tipo, né? Então, assim, eu diria que uma aliança ampla dessa maneira me parece muito pouco provável, né? Agora, me parece, né, e aí a análise do Rodrigo foi bastante pontual, eu acho que o Alckmin é caso perdido nesse sentido, né? E justamente assim, esse derretimento, né, da campanha do Alckmin, né, é o que gradualmente foi fortalecendo, né, a própria candidatura do Bolsonaro. Quer dizer, na medida em que aquele candidato, né, que era assim, o candidato natural, né, da dita direita, né, ou do mercado, né, vamos usar essa expressão, né, ele não se viabiliza, né, se procura, né, o second best, né, e aí então o Bolsonaro ele acaba sendo o beneficiário dessa migração, né? Até para deixar claro que, apesar de haver a polarização, né, alguns analistas, quando dizem que o Bolsonaro ele é uma espécie de criatura do PT, né, na verdade o Bolsonaro ele é uma criatura, né, do setor à direita da sociedade que está, né, buscando um candidato viável, né? E aí, complementando a tua questão, me parece que nesse contexto, e muito antes dessa última pesquisa dos dois institutos, né, a ideia do voto útil no Ciro Gomes, né, era uma ideia que mesmo, vamos dizer assim, nesses setores mais à esquerda, onde estão os eleitores do Haddad, né, e o próprio Ciro, né, via PDT, se aproxima um pouco mais, né, me parece que estão ainda, né, fazendo uma conta de chegada para ver se lá no dia 7 se vota, então, no Haddad ou no Ciro,
né? Então, eu vejo que o Ciro Gomes, né, até pelas próprias manifestações que eu acompanho pelas redes sociais, né, e cada vez mais intensas, né, nesse sentido, me parece que o Ciro ele tem uma chance muito concreta, né, de melhorar a performance dele e, eventualmente, ser ele o candidato, né, desse setor mais à esquerda no segundo turno. Em cima do início da sua reflexão, Rodrigo, fico imaginando se, com a questão do voto útil, se Ciro Gomes conseguiria trazer votos de petistas para chegar ao segundo turno. Seria ele, como o professor disse, a única possível saída para esse movimento que se a gente viu agora virtualmente ainda pequeno, mas que começa a se aglutinar? Eu acredito ser pouco provável, não é? Um manifesto de 3 mil pessoas num universo de mais de 100 milhões de eleitores não é praticamente nada. O eleitor do PT ele é um eleitor convicto e ontem, assistindo a entrevista da própria Márcia Cavallari, diretora do Ibope, e do Marcos Paulino, diretor do Datafolha, que tem uma percepção mais apurada da própria pesquisa e sabe que tem contato com a realização da pesquisa, eles afirmaram que o voto do Bolsonaro também é um voto consolidado. Quer dizer, dificilmente o eleitor vai sair de Bolsonaro e sair de Haddad para outros candidatos. O que deve acontecer, o que acontece normalmente todos os anos e o que gera equivocadamente um descrédito nas pesquisas é que o que for divulgado do percentual de votação efetiva dos candidatos sempre será maior para todos eles, por causa que são votos estritamente válidos. Então, você tira dessa conta os brancos, os nulos, as abstenções, não é? Então, todos devem crescer em certa medida. Mas não vejo... já vi diversas tentativas do Ciro Gomes em trazer esse eleitor do PT para si, mas ele não conseguiu. Até agora, acho pouco provável nos próximos dias. E como os eleitores de alta escolaridade já estão posicionados, e são eles que começam as ondas de migração de votos entre candidatos, também acredito que esse cenário não deve mudar muito, não. Bom, agora não é impossível. A gente vai ampliar um pouquinho, porque afinal de contas nós estamos num sistema presidencialista e o presidente não governa sozinho, ele precisa, por exemplo, do apoio do Congresso Nacional. E aí temos um dado que foi pouco comentado, é uma novidade, o partido de Bolsonaro, que é um partido pequeno, o PSL, está empatado com o PSDB e o MDB, dois partidos extremamente tradicionais, na preferência partidária do brasileiro. É o que aponta o Instituto Datafolha. Esse dado que a pesquisa nos mostra pode ser suficiente para Bolsonaro se fortalecer no Congresso, porque caso eleito, a gente fica imaginando como ele pode, e a gente já viu esse filme nas primeiras eleições com Fernando Collor, como ele pode conseguir aglutinar esforços dentro do Congresso Nacional. Seu partido não tem expressão como PSDB, MDB e outros tantos. Rodrigo, por favor. Esse dado de preferência partidária nas pesquisas, infelizmente, ele não consegue ser um dado possível de ser captado. Explico por quê. Porque, tradicionalmente, ficou socialmente, politicamente correto o eleitor dizer que não acredita em partido. Sim. Em que pese os partidos têm muita importância na racionalidade do eleitor para concluir, né, para a escolha do candidato que vai ganhar o seu voto. Então, isso não é possível medir. Agora, com relação à governabilidade, eu lhe digo que ela é possível para qualquer candidato que chegue à presidência da República. Ela é uma questão muito mais de habilidade pessoal do presidente da República, que tem a caneta, que tem que ter disposição para falar com o Congresso, tem que ter ministros que tenham disposição para falar com os deputados e senadores, do que de um partido. A prova disso é que a gente teve uma presidente de um partido muito forte, que não teve boa relação com o Congresso, a gente tem um presidente do maior partido do Brasil agora que não tem uma boa relação com o Congresso. E, voltando a alguns anos, não é? Quando a gente olhar, isso remete muito ao caso de Collor, que não teve uma boa relação com o Congresso e vinha de um partido pequeno. Mas o caso de Collor era um caso também de pouca vontade pessoal de dialogar com o Congresso. O presidencialismo de coalizão, que é muito criticado pelos cientistas políticos, enfim, ele dispõe de mecanismos de regimentação de apoio parlamentar no Congresso Nacional, a partir de cargos, de emendas, de posições no governo, que fica para um outro programa a gente discutir se ele é altamente negativo ou não, ou se é uma coisa normal, claro. Não é? Que o governante precisa compartilhar as decisões. Agora, isso para um outro programa. Agora, eu trabalhei em Brasília já há alguns anos
e mesmo dentro do Congresso Nacional eu não encontrava ninguém de oposição. Sim. Quando o cidadão está lá dentro, o deputado, ele mesmo que ele seja de um partido de oposição, ele não fala. Não é? Porque não é um bom negócio para ninguém ser de oposição. Pois é, a chave do cofre está com alguém, né? E aí fico pensando, é realmente chave do cofre ou o povo pode ajudar de alguma forma, seja qual for o candidato, a ter uma governabilidade a partir de quem vai colocar no Congresso? Na verdade, eu acho que essa polarização, né, na eleição majoritária para o presidente, ela tem como um efeito assim, negativo para a sociedade, né, no seu todo, justamente uma eventual desatenção, né, com as eleições de deputados, né, estaduais, federais e senadores, né, por conta, né, do excesso, né, de exposição e de debate em torno da disputa presidencial. Mas pelo que a gente vem observando, né, Bives, assim, a tendência de renovação do Congresso é relativamente baixa. Né? E nesse Congresso, então, a gente tem consolidados, né, já os partidos tradicionais com uma estrutura muito pesada, assim, né, para que eles sejam facilmente desalojados. Né? E aí, falando da questão da governabilidade, né, assim, os exemplos históricos são interessantes, e aí eu só complementaria esses dois que o Rodrigo trouxe, falando ainda do Jânio Quadros, né, que também foi uma aventura de nanico. Né? Então, foi o Jânio Quadros, foi o Collor, foi aí agora, né, o candidato do PSL. Né? E aí nós vamos ter partidos muito pequenos, sem estrutura, sem base, né? Mas que no caso da governabilidade, por exemplo, né, esse candidato tem o apoio, né, da bancada do agronegócio, tem o apoio da bancada evangélica, né, mesmo que sejam políticos de outros partidos, né, como bancada, eles, né, se dispõem a oferecer o seu apoio. Então, eventualmente, na sua eleição, né, ele teria, né, que transitar dentro dessa estrutura parlamentar, né, e fazer as suas costuras. Né? Me parece muito mais difícil para esse candidato conseguir apresentar propostas concretas para governar o país do que obter apoio. Né? Porque se tu acena com a possibilidade, né, de algumas propostas exitosas, todo mundo quer surfar essa onda. Tá? Eu fico pensando só uma coisa, lembrando agora, professor de História temos aqui, sou apaixonado por História. Os dois candidatos que foram citados aqui, que eram de partidos pequenos, né, Jânio Quadros e Fernando Collor, todos entraram com uma proposta de mudança, de varrer a corrupção. Exatamente. E no final das contas foram varridos. Né? É bom a gente lembrar momentos da história. Um discurso é muito parecido ao combate à corrupção. Veremos se vamos combater, né? Se será um combate à corrupção, seja qual partido for, ou será combatido, varrido, como foram em um determinado momento da história. Exatamente. Professor, sempre é um prazer recebê-lo, é sempre um papo muito agradável. E foi uma presença muito auspiciosa e produtiva aqui. Muito obrigado. O Rodrigo, que é egresso da casa, né, de ciência política, cientista político, e a gente te espera encontrar em outras oportunidades aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado.